Imagine viver em um mundo onde o destino parece brincar com a lógica, onde fatos históricos se repetem de maneira tão absurda que é impossível chamar apenas de acaso. Ao longo da história, existiram coincidências que ultrapassam a imaginação, deixando até os mais céticos intrigados. De livros que previram tragédias, a mortes que aconteceram em sincronia assustadora. Hoje você vai conhecer as 7 coincidências mais bizarras e enigmáticas da história. No ano de 1898, o escritor Morgan Robertson lançou um romance chamado Futility. A história girava em torno de um navio gigantesco chamado Titã. Ele era descrito como o maior do mundo, luxuoso, considerado inafundável e que durante sua viagem inaugural, colidia com um iceberg no Atlântico Norte. O navio afundava, deixando milhares de mortos por falta de botes salva-vidas suficientes. 14 anos depois, em 1912, o mundo testemunhou o que parecia ser a cópia exata da ficção, o Titanic, também o maior navio do seu tempo, tido como impossível de afundar, naufragou após bater em um iceberg no Atlântico Norte, causando a morte de mais de 1.500 pessoas. As semelhanças vão além do acidente. Tanto o Titã quanto o Titanic tinham praticamente o mesmo tamanho, viajavam a velocidades parecidas, e carregavam um número semelhante de passageiros. Muitos acreditam que Robertson apenas conhecia a engenharia naval de sua época e fez uma extrapolação lógica. Mas para outros, a coincidência é tão detalhada que parece uma premonição assustadora. Esse caso ficou marcado como uma das coincidências mais bizarras já registradas na história. Mark Twain, um dos maiores escritores da literatura americana, nasceu em 1835, exatamente no ano em que o cometa Halley passou pela Terra. Durante sua vida, Twain costumava brincar que sua existência estava ligada ao cometa, e chegou a dizer que morreria quando ele voltasse. Em 1910, 75 anos depois, o cometa retornou. E fiel às próprias palavras, Twain faleceu em 21 de abril daquele ano, apenas um dia após a aproximação máxima do Halley. O mais curioso é que Twain não falava isso de forma leviana. Ele realmente acreditava que seu nascimento e sua morte estavam conectados a esse evento astronômico raro, que só pode ser visto a cada 7 ou 8 décadas. As coincidências entre os presidentes Abraham Lincoln e John Kennedy são tão numerosas que se tornaram quase uma lenda. Ambos foram assassinados a tiros, em plena função como presidentes dos Estados Unidos, mas os detalhes que ligam suas histórias são o que realmente impressionam. Lincoln foi eleito em 1860. Kennedy exatamente 100 anos depois, em 1960. Lincoln tinha um secretário chamado Kennedy, que o aconselhou a não ir ao teatro na noite do assassinato. Já Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln, que o alertou a não viajar a Dallas no fatídico dia. Os assassinos também trazem coincidências bizarras. John Wilkes Booth, que matou Lincoln, nasceu em 1839. Lee Harvey Oswald, que matou Kennedy, nasceu em 1939, um século de diferença. Ambos foram conhecidos por usarem 3 nomes, e cada nome soma 15 letras. Lincoln foi assassinado em um teatro e seu assassino correu para um depósito. Kennedy foi morto enquanto passava por um depósito, e o atirador se escondeu em um teatro. Esses paralelos deixaram historiadores e curiosos intrigados até hoje. A construção da gigantesca represa Hoover, nos Estados Unidos, é cercada por uma coincidência trágica e quase inacreditável. Em 20 de dezembro de 1922, um homem chamado J. G. Tierney foi a primeira vítima fatal do projeto, morrendo durante os trabalhos iniciais. Exatamente 14 anos depois, no mesmo dia, 20 de dezembro de 1936, o último homem a morrer na construção da represa foi Patrick Tierney, filho de J. G. Tierney. Pai e filho, separados por mais de uma década, tiveram o mesmo destino ligado à mesma obra monumental, e até a mesma data marcou suas mortes.
Em 1955, o jovem ator James Dean estava no auge da fama quando comprou um Porsche. Pouco tempo depois, o carro seria palco de uma tragédia. No dia 30 de setembro daquele ano, Dean sofreu um acidente fatal dirigindo o veículo, que ficou completamente destruído. Mas a história não terminou ali. As peças do Porsche foram reaproveitadas e começaram a criar uma série de coincidências sombrias. O motor foi colocado em outro carro de corrida, que se acidentou pouco tempo depois, matando o piloto. O eixo dianteiro foi vendido a outro corredor, que também sofreu um acidente grave. Até mesmo quando o carro foi exibido em um museu, houve relatos de incêndios inexplicáveis e acidentes envolvendo o transporte da carcaça. Por conta desses eventos, o veículo ganhou fama de carro amaldiçoado, com muitos acreditando que ele carregava uma maldição que se espalhava por qualquer peça dele. Violet Jessop ficou conhecida como a Dama da Sorte, mas sua história parece mais uma sucessão de coincidências inacreditáveis. Ela trabalhava como comissária de bordo e enfermeira marítima no início do século XX, e esteve presente em 3 grandes desastres navais. Primeiro, em 1911, estava a bordo do Olympic, navio irmão do Titanic, quando ele colidiu com outro navio. Violet sobreviveu. No ano seguinte, 1912, embarcou no lendário Titanic e conseguiu escapar com vida após o naufrágio que matou mais de 1.500 pessoas. 4 anos depois, em plena Primeira Guerra Mundial, estava no Britannic, outro navio irmão do Titanic, que também naufragou após ser atingido por uma explosão. Mais uma vez, Violet sobreviveu. Passar por 3 acidentes marítimos desse porte e sair viva é algo estatisticamente quase impossível. Por isso, a história de Violet Jessop é vista como uma das maiores coincidências da história naval e transformou seu nome em uma verdadeira lenda. Em 1838, Edgar Allan Poe escreveu um conto sobre um grupo de marinheiros náufragos que, para sobreviver, recorrem ao canibalismo. Curiosamente, a vítima escolhida no conto se chamava Richard Parker. Décadas depois, em 1884, uma tragédia real ocorreu, um navio ficou à deriva no Atlântico, e os sobreviventes também recorreram ao canibalismo. De forma impressionante, a vítima escolhida nesse naufrágio real também se chamava Richard Parker. A coincidência é tão precisa que chega a arrepiar. Muitos estudiosos e fãs de Poe consideram esse caso uma das coincidências mais bizarra e enigmática da história, mostrando que a vida, às vezes, imita a arte de maneiras impossíveis de explicar. Ao longo da história, coincidências como essas desafiaram a lógica e deixaram marcas profundas na memória coletiva. Algumas podem ser explicadas pela estatística ou pelo acaso, mas outras são tão específicas que parecem quase guiadas por algo além da simples sorte. Seja ficção prevendo a realidade, destinos que se repetem em famílias, ou até vidas conectadas a fenômenos astronômicos, esses casos mostram como o inesperado pode ser mais assustador do que qualquer mistério inventado. No fim, talvez nunca saibamos se são apenas coincidências ou se existe algo maior por trás delas.